Muito bem. Agora eu vou te perguntar, e quero ver se você já sabe, quantos parafusos você acha que a gente precisa para poder fixar uma sanca de 6 metros na parede? Você sabe? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Imaginando que uma sanca, a gente tem outros tipos de acabamento, tá? A gente tem o roda U, o roda F, sanca colonial, canaleta e essa sanca comum que a gente, está falando agora. Todas elas são vendidas por metro linear e elas vêm com 6 metros de comprimento, tá certo? O acabamento dela que vai fazer a diferença na estética do seu forro. Mas como que você vai entender ou descobrir qual o espaçamento que você vai fazer a fixação, como que você vai prender ela na parede, né? E essa dúvida eu vou te tirar agora aqui. Imaginando que ela tenha 6 metros de comprimento, tá? A sanca tem 6 metros de comprimento. Deixa eu até fazer aqui um outro modo, tá? Vamos supor que seja isso aqui. Vamos supor que o seu acabamento é isso aqui. Você vai pegar esses 6 metros e vai dividir por 0,60. É o que você deve fixar, tá? Entre uma estrutura e outra é a quantidade que você deve dar de espaço entre um parafuso e outro. Parafuso que você vai colocar direto na alvenaria, com bucha, tá certo? Então vamos supor que a gente vai dividir de zero que é a parede, tá? A 60 centímetros de distância. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar 9 parafusos, tá? De 60 e 60. E vai fazer 10 vãos. Conta comigo. Ó, da parede até o primeiro parafuso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra parede. Parede com parede. 10 vão, 9 parafusos. Mas entenda o seguinte, da parede para cá, 60 centímetros, precisa ter um outro parafuso próximo à borda, no máximo aí uns 10 centímetros de distância da borda da sanca, para colocar um parafuso e você fazer a sustentação dela aqui, ó, e aqui. 10 centímetros da parede para a borda da sanca e 10 centímetros da parede para outra borda da sanca. Então, eu vou levar aqui, ó, 9 parafusos mais 2. Significa que uma sanca de 6 metros leva 11 parafusos PA 35 milímetros. É simples. Se você está fazendo um orçamento de um cliente e que você vai colocar lá 10 sancas, é 10 vezes 11 parafusos. Você descobre quantos parafusos você vai usar na sanca. Mesma coisa são no metalon, mesma coisa são na folha PVC. A gente vai fazer isso junto agora, tá bom? Bem, então vamos lá. Suponhamos que você tenha uma régua de 3 metros para poder fixar no seu teto. A estrutura já está lá pronta para receber o PVC. E a gente sabe, como nas outras aulas, que o ambiente de 3 metros, de largura leva 4 ferros. 4 ferros que vai fazer a base, tá, de sustentação da régua de forro PVC. Então, se a gente vai colocar 4 ferros, a gente vai colocar 4 parafusos 13 milímetros, tá? Então, a gente numa folha de 3 metros, a gente vai prender, ó, 1, 2, 3, 4 parafusos, tá? Então, você entendeu? Uma folha de 3 metros leva 4 parafusos. Se a gente tivesse uma régua de 6 metros para poder ser fixada no teto, a gente ia colocar quantos parafusos nessa régua de 6 metros? Aqui é 3 e aqui é 6. Quantos você acha que a gente ia usar ali? Foi igual a sanca não tem 6 metros? Você não fixou ali 9 parafusos e mais um em cada extremidade? Sendo que na folha PVC a gente não tem que fixar essa extremidade de 10 centímetros, é apenas 60 centímetros. Então aqui vai levar, ó, 9 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parafusos. E vai fazer 10 vão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vão. Uma folha de 6 metros pega 9 parafusos de 60 e 60 centímetros.
Então, quando você tem no seu orçamento, né, que você vai usar 30 folhas de 6 metros, é só você pegar 30 vezes 9 parafusos. E você vai encontrar a quantidade de parafuso metal, metal, agulha para usar nessa obra. Ficou mais fácil? Com certeza, né? A mesma coisa é o metalon. Um metalon 18 por 18 ou 20 por 20. Você vai pegar um metalon, tá? Vou apagar aqui. Metalon de 6 metros, tá? E você vai fazer lá, né, a medição. Não estou falando para você fazer o cálculo de todo o parafuso 35, mas sim para você ter uma base, tá? Um norte de quantos parafusos você vai usar no metalon. Então, o metalon ele é para fazer o quê? Estrutura. E como que você calcula isso, Fábio? Como que você chegou a esse cálculo? É simples. Suponhamos que a gente tem aqui, né, um ambiente de 3x3. E a gente já fez lá na outra aula que leva 3 metalons, quer dizer, desculpa, 4 metalons assim e 2 metalons assim, né? A quantidade de metalon a gente já tem da aula passada. São 6 com 3 metros ou 3 com 6 metros. A gente já tem essa quantidade de metalon. Mas como que a gente agora vai calcular os parafusos para usar nessa quantidade de metalon? Baseando no ambiente de 3x3, eu vou fazer o cálculo agora de quantos parafusos eu iria usar no ambiente de 3x3. Eu usar 4 ferro alvenaria, 4 aqui e 4 embaixo, tá? Então, ferro alvenaria eu ia usar 8 dentro desse cenário aqui de 3x3. Vou colocar aqui, 8, certo? Agora, para poder fazer a fixação dos metalões que ficam por cima, né, fazendo a amarração, eu iria usar mais quantos? Mais 4. 1, 2, 3, 4. 4 parafusos para poder fazer essa amarração. Vou continuar com o sinal de mais aqui. E mais aonde que a gente vai usar parafuso 35? Na fixação de ferro com ferro. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a gente usa mais 8 para poder fixar, fazer a união de metalon, metalon. E mais aonde você vai usar parafuso, Fábio? Nos tirantes, que faz, né, esse braço de força de metal. Nesse cenário aqui a gente vai usar 6 tirantes com 30 centímetros. É mais ou menos isso, tá? O tamanho de um tirante. Então eu iria colocar aqui, 1, 2, 3 tirantes, mais 1, 2, 3 tirantes. Estou falando do braço. Agora, os parafusos. Cada tirante desse vai levar 2 parafusos 35. Tá? Ferro alvenaria ou ferro madeira, tá? E um ferro no ferro, aqui, Então, cada tirante desse aqui leva 2 parafusos. Se eu tenho 6 tirantes, tá? 6 vezes 2, 12. 12 parafusos. Aqui no metalon seria essa quantidade aqui de parafuso. Então vamos fazer a soma aqui, 8 com 8 dá 16. Com mais 4, 20. 20 mais 12, 32. Certo? Então 32 parafusos iria usar dentro de um ambiente de 3x3, fazer só ferragem, alvenaria, tá? Ou ferro com ferro. Não estou colocando aqui a sanca, que também leva o parafuso 35 e você usa, né, na bucha também. Então, se eu tiver uma base que eu uso na quantidade de ferro 32 parafusos, tá? Para 3 metalon de 6 metros, logo eu tenho o quê? 11, né? A média. Passou um pouco de 2. Então, se eu tivesse aqui 11 por barra de 6 metros, eu ia ter, né? 11 vezes 3, né? 33 unidades. Eu encontrei 32. Então, uma barra de metalon de 6 metros, ela aproximadamente leva 11 parafusos 35 milímetros. Então você já consegue ter uma quantidade aí aproximada de parafusos que você vai usar na estrutura.
Então, se você tem 10 barras de metalon de 6 metros, você vai usar 110 parafusos de 35 milímetros. Ficou aí bem esclarecida a dúvida? Agora eu vou te contar uma situação real que aconteceu comigo, para que você possa aí desmistificar essa curiosidade, né? Essa dúvida que as pessoas têm. Por que que a gente cobra para o nosso cliente a quantidade de folhas e não a quantidade real que tem dentro de um ambiente? Vou dar um exemplo aqui. Se o cliente me passa que tem 9 metros quadrados, 3 por 3, tá? E eu faço um pré-orçamento para ele baseado nesse 3 por 3, ele já tem a ciência quanto é que ele vai gastar nesse ambiente. Então eu, como profissional, digo para ele que eu preciso ir até o local conferir as medidas. E marco com ele, vou até o local. Quando eu vou fazer a medição de todas as paredes, eu encontro o quê? Eu encontro 3,5 por 3,10. Para ele, esses 5 centímetros que passou, 10 centímetros que passou na outra parede, não faz tanta diferença. Mas para mim faz muita diferença na hora de comprar o material. Por quê? Para mim poder comprar o material de 3 por 3, eu gasto uma quantidade, né, de folhas, de ferragem, de acabamento. Mas para mim poder fazer um ambiente de 3,5 por 3,10 é um cenário totalmente, né, diferente. E eu vou te provar isso contando uma situação real que está acontecendo comigo, né, nesse exato momento. Então, bom pessoal, o que está acontecendo? Eu estou construindo. E quem está construindo sabe a importância de você não economizar, né, nesses materiais de acabamento, né, a importância que a gente sabe. E eu tenho um espaço lá para poder colocar piso de 5 por 10, tá? 50 metros quadrados. E eu procurei um profissional dessa área para poder entender quanto que ele ia me cobrar para poder colocar esse piso. E eu encontrei, tá? E pergunta a ele, meu camarada, quanto é que você me cobra por metro quadrado para poder fazer a instalação de um piso? Ele, depende, qual é o piso? Eu falei, não, esse básico mesmo aí, 45, 47, né? No máximo de 60 centímetros por 60. Ele, não, se for esse comum, vou te cobrar aí R$25 o metro quadrado, né, de mão de obra. Eu, ok. Se eu tenho 50 metros, né, vezes 25, dá 1.250 aproximadamente. Isso é um pré-orçamento, né, desse profissional. Com esse valor que eu tenho, né, eu já fui procurar o piso e eu sabia mais ou menos quanto que eu queria gastar, né, naquele tipo de serviço. E eu, procurando o piso, achei, né, o piso que eu queria, né, o valor estava acessível, eu gostei do piso e falei com o vendedor, né, que eu queria 50 metros de piso para poder fazer esse serviço. E o vendedor me indicou levar uma caixa a mais, porque poderia vir um piso quebrado dentro da caixa, né? Enfim, e disse também, né, que a parte de lote, às vezes você compra um lote de piso, quando você vai comprar a reposição, pode vir com, né, a tonalidade diferente. Eu, ok, né, comprei 52 peças, recebi esse material em casa, fui até a casa do profissional, contratei ele chegou até a minha residência. Nessa hora ele já estava vendo, né, todo o cenário que ele ia trabalhar. Ele puxou a trena, mediu, tinha 48,9 metros, eu dava 49, e a gente fechou por 50 metros quadrados, porque ele falou que tinha que fazer acabamento. Enfim, foi acertado com ele 50 metros, mas eu comprei 52 metros, né? Cada caixa de piso vinha 2 metros quadrados, então eu comprei 26 caixas, tá ok? E o instalador estava lá fazendo, né, a colocação do piso, e ele falou assim, olha, tá faltando 2 caixas de pisos para poder fazer o acabamento. Eu questionei ele, falei, cara, eu comprei 52 metros quadrados, tá, 26 caixas, para poder fazer a instalação, e ele me explicou que ficava faltando rodapé para poder dar acabamento. E eu não me atentei a essa parte do rodapé. Falei, tá, verdade. E fui até a loja procurar, né, o vendedor para poder comprar mais 2 caixas. E o vendedor me passou que aquele tipo de piso tinha acabado, tinha esgotado. Eu falei, caramba, cara, e agora? Preciso colocar o rodapé? Ele queria me sugerir outro piso, eu falei que não. Fui procurar em outra loja, encontrei o mesmo piso, porém um outro lote, né, com realmente, né, diferença de tonalidade, mas aceitei levar e, né, levei, no caso, mais 2 caixas. No total, eu comprei 56 metros de piso, tá? O instalador, ele me cobrou somente esses 50 metros quadrados. Ele não me cobrou para poder colocar o rodapé e nem para fazer rejunte, nem fazer limpeza. Esses R$25 de mão de obra dele já estava com tudo incluso, tá?
a diária dele, a diária do ajudante, o almoço dele, estava tudo isso incluso nesse valor de R$ 25. Tá ok. E eu fiquei imaginando, se eu tivesse que pagar o instalador, né, a quantidade de piso que eu comprei, iria pagar para o instalador 56 metros? Ou eu iria pagar para ele só realmente o piso que ele colocou? Então, me surgiu a dúvida de quem é a culpa. Seria do profissional que não me falou, né, no momento lá que ele estava fazendo a medição que ia precisar talvez de mais piso para poder fazer o rodapé? Seria do vendedor não ter me atentado ou me perguntado, me questionado? Você vai fazer o rodapé de quê, meu amigo? Vai ser de PVC, aquele, acho que é polietileno, vai ser de madeira, vai fazer com o mesmo piso? Ele também não me atentou. Eu, por não conhecer, não saber, né, saber se eu ia colocar rodapé, se ia precisar ou não. E com essa dúvida também gerou o forro PVC. Quando a gente vai fazer uma instalação de forro PVC, a gente deve pagar a quantidade de metros quadrados que tem dentro do ambiente, isso pagar para o instalador, ou a gente deve pagar a quantidade de material que a gente compra para poder o instalador fazer a instalação? Essa dúvida eu vou te passar no próximo vídeo. Suponhamos agora que você já saiba quantas folhas cada espaço cobre, né? Então você já tem aí a ciência disso, você sabe quantos parafusos cada folha suporta, quantos metros quadrados cada folha faz, né? Você já tem toda essa ciência já, né, de tudo que já foi te passado. Agora você vai fazer comigo o cálculo de um ambiente de aproximadamente um pouco mais do que 9 metros quadrados. Eu, quando fazia instalação de forro PVC, eu ia na casa do cliente e media todas as paredes, tá? As 4 paredes. E muitas das vezes eu media paredes com mais do que 3 metros. Às vezes com 3,5, 3,10, mas o cliente me passava que ele tinha um ambiente de 3x3, 9 metros quadrados. E quando eu ia lá conferir as paredes, tinha um pouco mais do que 3. Então, era 5 centímetros. O que é 5 centímetros? Mais ou menos isso aqui, tá? Às vezes 10 centímetros, tá? O espaço, a largura de uma parede, não sei como eles fazem, né, a estrutura, dentro do ambiente tinha 3,10 metros, por fora tinha 3,20 metros. Então eu não tenho noção como que eles fazem isso, mas eu tinha que entender se o cliente estava se baseando por fora da casa ou por dentro da casa. Então quando eu ia lá e fazia essa medição, eu encontrava aí mais do que 3 metros, às vezes menos do que 3 metros, mas isso aí é muito comum, tá? Então vamos lá, um ambiente que tem 3,5 metros por 3,10 de comprimento. Tanto faz eu colocar a folha assim, nesse sentido, como nesse sentido aqui, ó. Eu vou ter que comprar folha com 3,50. Se eu comprar folha com 3 metros, eu não consigo cobrir, tá? Porque a folha não vai caber, vai ficar curto o espaço. Então vou ter que comprar folha com 3,50. Mas o cliente entende que ele tem um 3x3, tá? O instalador que vai fazer essa instalação, ele quando vai lá e ele mede 3,5 por 3,10, ele sabe que é 9 metros quadrados, porque esses 5 centímetros aqui, 10 centímetros ali, não faz a diferença na instalação dele. Não faz quantidade para ele falar assim, olha, eu forrei 1 metro a mais. Não. Mas o material para esse ambiente aqui é totalmente diferente para um ambiente de 3x3. Você quer ver como? Aqui eu vou ter que usar folha de 3,50, como eu disse, eu não tenho folha com 3,5 metros. Então, vou botar o forro nessa posição aqui, tá? Folhas com 3,50 de comprimento, tá? E para mim poder descobrir quantas folhas eu vou conseguir colocar nesse comprimento de 3,10, aquela regra que você também já sabe, tá? É pegar o comprimento e dividir por 0,20. Você vai encontrar 16, tá certo? Então eu vou precisar de 16 folhas com 3,50 metros de comprimento. Então o forro PVC, 16 com 3,50. Se você somar as 16 folhas com 3,50, vou deixar aqui, ó, 16 vezes 3,50, dá mais do que 9 metros quadrados. Sim ou não? Como que eu posso pagar para o instalador baseado na quantidade de folha se ele está colocando menos quantidade dentro do ambiente?
Esses 45 centímetros que vai sobrar desse 3,5 aqui, essa sobra, fica para quem? Fica para o instalador, fica para o cliente que pagou, fica para a loja. O que ele faz com isso? Isso aí vai ser descartado. Se o cliente precisar, ele pode ficar com esse pedaço, essa sobra, mas isso vai ser descartado, certo? Então vamos supor, eu vou precisar de 16 folhas com 3,50. Num ambiente de 3x3, eu fazia com 2 sancas. Com nessa aqui, né, nessa situação aqui, 3,5 por 3,10, eu tenho que fazer com 4 sancas. Por quê? Se eu pegar 3,5 e cortar, pegar uma sanca de 6 metros, cortar 3,5, o outro lado sobra 2,95. E o que você faz com 2,95? Uma emenda? Lembra que eu falei que como a gente trabalha profissionalmente, a gente não deixa emenda em sanca? Para não ficar feio, não usa emenda de sanca. Então, se você está vendendo um serviço profissional, se é o cliente que está pagando para você fazer um serviço de profissional, você não pode botar emenda nessa situação aqui. Você vai ter que colocar 4 sancas de 6 metros, que a gente não vende sanca com 3,50, né? Infelizmente. 4 sancas de 6 metros. Então, ó, sanca 4 com 6 metros. Com metalon, no ambiente de 3x3, a gente ia usar 6 metalon de 3 metros. Nessa situação aqui, a gente vai usar 7 metalon, porque o metalon não cabe. Veja só comigo, a gente vai colocar o metalon, vou fazer na outra cor. A gente vai colocar, se a gente bota a folha assim, o metalon tem que ser o inverso. Concorda? Então a gente vai colocar o metalon assim, ó. É 3,5 metros, pessoal. Então, se você dividir 3,5 por 0,60, vai passar de 60 a 1 centímetro no máximo. Vai ficar com 61. É aceitável, tá certo? Não pode passar de 70, 80, não pode. Mas 61, 62 é aceitável. Então, vai continuar com 4 metalon para poder receber o forro, tá? E 2 metalons, assim, ó, para poder fazer a estrutura, a amarração, tá? E os tirantes, né, de metal que a gente vai usar aqui. Agora conta comigo. São 4 metalon com 3,10. Vou apagar aqui, ó. 4 vezes 3,10. São 2 metalon com 3,5. E a sobra para poder fazer os tirantes. Suponhamos que os tirantes aqui tenha 30 centímetros de comprimento. Eu vou usar 3 tirantes nessa estrutura e mais 3 lá, tá? Então dá 30, 60, 90, mais 90, 1,80 m. 1 vezes 1,80 m. Se eu somar isso aqui, vai dar um valor acima do que a gente tem no ambiente de 3x3. Então significa que eu consigo fazer esse ambiente aqui com 7 metalon de 3 metros. Entende? O ACI vai continuar a mesma coisa, 4 ACI. Parafuso também não muda nada, continuou 4 estrutura, tá? Aumentou apenas uma folha, mas a quantidade de folha daria 60 parafuso metal-metal no ambiente de 3x3. Se você está aumentando uma folha, são 64. Então, parafuso 100 para poder fazer esse aqui está ok. 50 bush, 50 parafuso 35 também está ok. Entendeu? Mas essa é a base de cálculo de um ambiente de 3,5 por 3,10. Aumentou pouca coisa dentro do ambiente, mas fez uma grande diferença no valor do material. Você concorda?